Bom dia, amados irmãos. Vamos todos nos unir na oração, nesta oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai amado. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui agora neste serviço divino. E é um serviço divino importante, Pai, de preparação, em ajuda e memória ao serviço divino aos falecidos, que será no próximo domingo. Assim, Pai amado, te agradecemos e sentimos a grande responsabilidade desta palavra, deste serviço divino. Para tanto, Pai, desliga-nos do mundo, das coisas humanas e passageiras, das preocupações, dos problemas, de tudo que possa nos perturbar ou desviar a nossa atenção agora da Tua palavra. Que o Espírito Santo possa, com todo poder e autoridade, falar através dos servos, de todos os servos, através de nós e dos servos que hoje, Pai, estão encarregados de divulgar a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, tanto na nossa igreja como em todas as igrejas cristãs sobre a terra. Senhor, abençoa então esta hora, que possamos viver uma hora cheia de muita paz e benção. Rogamos também nesse momento pelos enfermos, pelos idosos, Pai amado, por aqueles que estão numa UTI, num leito de dor e sofrimento. Olha por todos estes, Pai amado, dê força, paz, consolo, guia a mão dos médicos, abençoe os remédios e os tratamentos. Conceda um milagre e a cura, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer o bem e quer o melhor para cada um de nós. E também, Pai, rogamos por aqueles irmãos que têm se afastado da Tua casa, do Teu altar vivente, aqueles que se acomodaram, que ficaram pelo caminho. Olha por todos estes. E rogamos especialmente também por todas as almas da eternidade, que também possam encontrar a luz, a paz, a bem-aventurança e a comunhão contigo, com Teu Filho. Te agradecemos e rogamos isto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de hoje nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56, que diz o seguinte: E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Até aqui. Obrigado, amados irmãos do coro. Amados, em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas a todos nesse serviço divino de palavra. E assim estamos novamente, juntos, unidos,
ao redor do altar, mesmo que vocês que estão aí, né, em vossas casas, assistindo pela TV, pela tela, mas nesse momento estamos ao redor do altar do Senhor, prontos, com nossos corações prontos e ansiosos e atentos à palavra de Deus, né? Então, hoje, a palavra que nós temos para esse serviço divino é uma palavra muito importante, porque ela quer preparar já os nossos corações para o serviço divino em ajuda e memória aos falecidos, que acontecerá no próximo domingo, primeiro domingo de março. E, amados, é uma alegria quando nós estamos em uma posição em que podemos ajudar ao próximo. Isso é algo muito bom. É uma oportunidade que nós não podemos perder, quando temos a oportunidade de ajudar o próximo. É algo, amados, maravilhoso e não queremos fazer pensando em receber alguma coisa em troca, nada disso. Queremos fazer por amor ao próximo. E o próximo, amados, começa pelos nossos familiares, né? São os que estão mais próximos de nós, né? Aqueles que conhecemos, mas existem também aqueles que não conhecemos, às vezes que nem sabemos o nome, também são nossos semelhantes, são nossos próximos. E amados, nós temos que estar atentos a isso, como cristãos, como filhos de Deus, como povo de Deus, né? Se queremos ser um dia reis e sacerdotes, né, colaboradores no milenário reino de paz, nós já temos que começar aqui a exercitar isso. No domingo passado tivemos uma palavra que falava sobre amar a Deus, sobre as leis, o legislador, Jesus, os doutores da lei perguntaram para Jesus qual era o mais importante dos mandamentos, a mais importante das leis. Jesus falou, sem nenhuma dúvida, ele falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, nessas duas leis estão resumidas todas as leis. E amar ao próximo é isso. Nós ouvimos isso no domingo passado. E a palavra já vem preparando o nosso coração. Qual é o lema desse ano? É tempo de fazer o bem. É amor ao próximo. É ajudar ao próximo. E essa oportunidade de serviço de ajuda e memória aos falecidos, ela é uma oportunidade única, muito importante, e principalmente o lema desse ano, hoje, a gente já pensa muito forte nisso, muito firme nisso, né? Queremos seguir esse lema. Estar em proximidade com Jesus é fazer aquilo que Ele pede para nós fazermos. É estar de acordo, estarmos unidos com a vontade dEle, com a vontade do Pai. Então, amados, e do ano passado o lema era orar funciona. Então, olha como já encaixa as duas coisas, né? Vamos ajudar ao próximo, vamos ajudar as almas da eternidade. De que forma? Orando, com nossas orações. Não vamos orar para eles, as nossas orações não são dirigidas àqueles que estão na eternidade, não, elas são dirigidas para Deus, né? Aquele que cura, para Jesus. Ele é que cura. A palavra de hoje, né, ela tem como um tema, né, o resumo da palavra, a mensagem: Jesus nos dá a cura. Jesus Cristo volta-se tanto para os vivos quanto também para os falecidos. Amados, na teologia existe uma polêmica, né? Porque
Teologia é interpretação. Interpretação da lei, interpretação da palavra, né? No domingo passado, a palavra dizia que os doutores da lei se equivocaram, e feio, né? Eles se enganaram. Eles deram uma interpretação à lei que não era totalmente correta. Ou eles colocavam muito peso numa lei que não era o correto. Jesus até ele contestou e ele criticou veementemente, ele criticou seriamente. Por exemplo, quando criticaram os discípulos e Jesus também, porque ele curou no sábado um homem com a mão, né, que tinha a mão aleijada, né, na sinagoga. Eles se escandalizaram porque davam um peso à lei do sábado que não era correto, que não era. Então, na teologia hoje, amados, talvez alguns de nós, alguns irmãos, alguns de vocês, se comentarem com cristãos de outras igrejas, existe uma polêmica aí, né? Sobre o serviço divino em ajuda e memória aos falecidos. Alguns vão até se escandalizar, como a lei fala, a palavra de Deus fala que morreu, do jeito que a árvore cai, ela fica. Morreu, a alma tinha que encontrar salvação, tem que ser em vida, no tempo de vida. Depois que morre, não dá para fazer mais nada. Não é possível orar pelos mortos. Não é bem assim. É a interpretação da palavra. A interpretação da nossa fé não é assim. E a palavra de Deus, ela realmente fala que o tempo de buscar a Deus é um tempo de vida. Mas também a palavra fala na segunda carta de Pedro, né, na carta aos Coríntios, capítulo 15, que também ela dá espaço para isso, para orar pelos falecidos. E agora eu faço uma pergunta, amados. Deus é o Deus cheio de amor, de misericórdia, que quer salvar, que quer curar, né? Ele ama a nós, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. Então não faz sentido, amados, Deus ser implacável com aqueles que partiram para a eternidade, muitas vezes sem ter oportunidade, sem conhecer a palavra, sem conhecer a verdade. Não faz sentido, para mim não faz sentido. Então morreu, acabou. Então, não podemos afirmar, né, com todas as letras, ou fazer disso uma doutrina. Mas nós oramos pelos falecidos, queremos aplicar nisso, fazer o bem, ajudar o próximo e orar por eles. Existe essa polêmica, amados, porque a igreja falhou também, ela errou. Na Idade Média, ela usurpou disso, ela cometeu abusos, né? E Lutero contestou isso, né? Porque ela cometeu abusos, vendendo indulgências para salvar os antepassados que estavam no purgatório, eles diziam, né? E fizeram coisas muito erradas. Talvez por isso exista esse receio de orar ou tentar ajudar aqueles que estão na eternidade, mas nós oramos. Nós oramos. Eu quero ver alguém que afirma isso, não pode orar pelos mortos, se um filho dele, quem ele ama tanto, partir em uma condição, podemos dizer assim, afastado de Deus, se ele não vai orar, se ele não quer o bem, se ele não deseja que o filho, ou o irmão, ou o pai, ou a mãe, a quem ele ama muito, ou a esposa, que Deus possa ser misericordioso e ajudar essa alma que está na eternidade. Não é verdade? Então, nós sabemos
o que queremos, nós sabemos o que pedimos. Assim como é o texto. Olha o que o texto diz, amados. Olha como o Espírito Santo trabalha, que texto maravilhoso para essa ocasião, né? É o Espírito Santo. E onde quer que entrava, quem? Está falando de quem? Quem é esse personagem principal dessa narrativa? Jesus. Aonde quer que Jesus entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam, né? As pessoas, né, que moravam ali, eles apresentavam, eles levavam, eles carregavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, assim como aconteceu com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e no meio da multidão ela correu, se jogou e tocou a orla da veste de Jesus. E Jesus parou no meio daquela multidão e falou: alguém me tocou. Mas todos estavam tocando Jesus, e colocando a mão e tocando e querendo alguma bênção dele, né? Porque isso é uma característica do ser humano. Quando ele tem fé, ele quer tocar, ele quer extrair de alguma forma a bênção, a cura, a bênção. Mas aquela mulher foi com fé, ela nem ousou tocar Jesus no seu corpo, simplesmente ela tocou a barra da vestidura, né, de Jesus. E Jesus falou: de mim saiu virtude. E assim então eles levavam, e os enfermos tocavam, né, a orla da veste de Cristo e ficavam curados na mesma hora. Então, e onde quer que entrava, Jesus não entrou lá no reino dos falecidos, não é isso que fala a palavra? Hã? Ele não foi lá? Foi. Por isso que ele ressuscitou só no terceiro dia. Entre a sua morte, a sexta-feira e o domingo, ele estava lá. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo. Então, amados, pessoas com nome ou sem nome, né? Que tinham uma história conhecida ou totalmente desconhecidos. A palavra de Deus é clara. Jesus curou Lázaro, que tinha nome. Ele curou aquela mulher que não tinha nome. Ele curou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva, de Naim. Amados, Jesus curou a sogra de Pedro. Ele curou aquele paralítico que também levaram ele e desceram ele pelo telhado, porque não tinha como ele entrar, a casa estava lotada, não dava para passar nem na porta. Então, Jesus ele vem ao encontro daqueles que buscam a Ele. Ele não espera a pessoa chegar até Ele. Deus é assim, amados. Deus, Ele sente que alguém busca Ele, Ele não fica parado esperando. Ele vai com toda alegria, com todo amor, ao encontro daqueles que buscam a Ele. Naquele tempo, amados irmãos, imaginem, né? Não tinha medicina, não tinha convênio médico, não tinha o SUS, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha remédio. Se hoje alguém está doente, se um de nós estamos doentes, ou se alguém que nós conhecemos, ou algum vizinho, vamos supor, está com câncer, ou está com uma doença incurável, não tem cura. Amados, ou se nós mesmos, o que nós não daríamos, né, para ter uma oportunidade como essa? Se soubéssemos, Jesus vai passar. Se você correr lá,
a medicina já falou que você tem mais um mês de vida, não tem mais cura, né? Não tem cura. Mas se você tocar a orla da veste dele, você vai ser curado. Imaginem isso, pensem, com todo o recurso da medicina que nós temos hoje. Imagina naquele tempo, amados, que desespero terrível era quando alguém estava muito doente, enfermo, ou alguém da família. Deus me livre. Se um filho meu, um neto, ficar doente, amados, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer coisa que for necessário para que ele seja curado. E as pessoas levavam, né? Porque eles não tinham outro recurso, não tinham outra esperança, não tinha a quem recorrer. E eles sabiam dos feitos que Jesus já havia feito, das pessoas que ele havia curado, dos mortos que ele havia ressuscitado. Eles já sabiam. Então, amados, era algo assim, e todos eram curados. Diz aqui, todos, sem exceção, que lhe tocavam, eram curados. Diz no final do texto, né? E aí fala aqui, o texto, né? No campo, na praça, lugar onde tinha aglomeração, bastante gente, um lugar de comunhão, onde todos se reuniam. É o retrato do altar, do serviço divino. Buscar o altar vivente. Buscar o altar vivente. No serviço de palavra, amados, podemos dizer assim, não é tudo. É uma parte. É uma parte dessa comunhão. No serviço divino de palavra não tem a ceia do Senhor. Não é possível. Não tem o perdão dos pecados. Tem a palavra, para manter a nossa fé, para ouvirmos a palavra de Deus, tem a oração. Mas eu peço aos irmãos que estão ouvindo, assistindo agora o serviço divino, aqueles que têm condição, nem que sejam uma vez por mês, que moram distante da igreja, mas que têm condição de estar no serviço divino presencialmente, que o façam. Façam, amados, para ter a comunhão completa, para poder tocar a orla da veste de Cristo. E aqueles que não podem estar, amados, mas se tiver alguém que possam levá-los, que o façam, como é o texto bíblico de hoje. Levem os idosos, aqueles que, se possível, é possível levar ao serviço divino, façam, amados. Faço. Então, porque precisamos muito de estar aqui, de estar na comunhão e de tocar a orla da veste de Cristo. Então, amados irmãos, o texto diz também, diz assim: e apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. Eu lembrei aqui, amados irmãos, de uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 2. Não está nem na folha do Pensamentos Guias, mas é uma situação em que Jesus curou também. Mas nem ao menos foi possível ao enfermo tocar a veste, a orla da veste de Cristo. Essa situação é incrível, amados. Diz aqui, o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião,
a quem este estimava muito, o centurião gostava muito daquele servo que ele tinha, né? Estava doente a ponto de morrer. Estava entre a vida e a morte. E quando esse centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eles estavam falando bem do centurião, que não era nem judeu, mas ele amava a nação, os judeus, ele era bom, ele construiu a sinagoga para eles, e o servo dele estava doente. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, do meu teto. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus falou: puxa, nunca vi tanta fé como essa e tanta humildade. O centurião, ele nem achou digno nem de ir falar com Jesus. Ele simplesmente pediu: Senhor, nem precisa vir aqui, só manda uma palavra, e o meu servo será curado. Eu sei que será. E assim, amados, nós podemos fazer da mesma forma para as almas do além. Podemos, amados, rogar a Cristo com muito amor para que eles sejam curados. E assim, amados, poderemos ter essa comunhão com eles, com Cristo e com todo o povo, e poderemos ser uma ajuda. Amém. Amém. Temos também hoje, amados, a presença do diácono Fábio, que vai ajudar a mim nesse serviço divino de palavra, que ele possa ocupar o altar. Se o coro tiver um hino, por favor. Obrigado, amados irmãos. Amados irmãos, bom dia. A palavra, o tema que o amado apóstolo maior nos dá para hoje, nesse serviço divino que antecede o serviço divino em ajuda aos falecidos, de Jesus Cristo nos dá cura. É muito bonita, como disse o primeiro pastor Cláudio, mas ele é bonita porque não é só para nós. Jesus não vai curar somente nós que estamos aqui, presentes na casa dele. Ele é tão maravilhoso que ele vai curar a todos, independente de quem seja, de qual posição social ele se encontre, porque, como disse o exemplo que o primeiro pastor deu do centurião,
todos serão salvos. E o que nós precisamos? Qual que é a nossa tarefa? Nós temos que servir de ponte para aqueles que não estão presentes ou não conhecem a palavra. Sejam eles os nossos familiares, nossos irmãos que estão do nosso lado, como aqueles queridos que já estão na eternidade, que já não estão mais conosco. Porque todos eles serão salvos. E a nossa tarefa é ser a ponte entre eles e Jesus Cristo. Porque, como diz na palavra, a partir do momento que o apóstolo maior dá um exemplo que ele fala da conexão, o exemplo que ele dá, a pessoa se conecta com Jesus Cristo. E a partir dali, ele já está no caminho para ser curado, para receber a bênção eterna, que é o que todos nós almejamos, desejamos. Então, amados irmãos, nós temos que ser a ponte para aqueles que não estão mais com a gente, ou que estão, mas que não conhecem a palavra. Mas tem algo muito mais importante, é que para que tudo isso seja possível, para que essa bênção seja recebida, nós temos que crer, nós temos que ter fé, temos que seguir, temos que nos manter dentro daquilo que nós aprendemos, porque a fé cura. É assim, não é? Nós não temos exemplos, como o primeiro pastor também falou, nós temos exemplo na Bíblia que você será curado pela sua fé. Eu não me recordo agora qual que é a palavra, qual que é o texto, mas é só a fé que vai fazer com que tudo isso que nós aprendemos nos serviços divinos possa realmente acontecer. Amém. Amados irmãos, a palavra também de hoje, ela fala sobre aqueles que tocavam a veste de Cristo. De alguma forma elas criavam uma conexão com Cristo. A partir daquele momento, aqueles enfermos que tocavam a veste de Cristo, saía a virtude de Cristo, a cura, né? O dom da cura era incorporado a essas almas, a essas pessoas, aqueles enfermos, e eles criavam assim uma conexão, uma proximidade, algo muito forte com Jesus. E o que isso significa, amados irmãos? Essa conexão, como disse o amado diácono, vinha pela fé. Eles, naquele ato, naquele esforço, mesmo estando muito enfermos, sem forças talvez, tinham que ser carregados até lá, eles tinham aquela fé, aquela esperança muito forte, muito grande, de que seriam curados, de que seriam ajudados. E essa fé, amados, automaticamente, já antecipadamente, já dava a eles a certeza de que Jesus não era um milagreiro, nem um curandeiro. Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o Salvador, o Senhor. Aquele homem na cruz que estava, ele sabia que ele ia morrer. Ele nem pediu para ser salvo daquela situação da cruz, Um deles, aquele que reconheceu Jesus como Salvador, ele só pediu para Jesus, Senhor, porque ele sabia, ele arrependido, e sabendo de tudo que ele tinha feito errado, ele imaginava que ele ia para o inferno, pelo mal que ele tinha feito, porque ele repreendeu o amigo dele e falou, nós merecemos o que estamos recebendo aqui, mas ele não fez nada, Aí ele falou assim, ele se arrependeu, reconheceu tudo que ele tinha feito errado e já estava, amados, como diz, conformado com a situação dele, sabendo que ele ia morrer.
Ele só pediu, aí ele falou assim: Senhor. Amados, quando um judeu, um israelita falava Senhor, não era uma palavra qualquer. Senhor para eles era Deus. Deus. A forma com que eles se dirigiam a Deus. Aí ele olhou para Jesus e falou: Senhor. Ali, amados, Jesus já sabia. Ele me reconheceu. Então ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, amados, foi a salvação direta e automática. Quando aqueles enfermos também buscavam a Cristo, eles reconheciam Cristo como Senhor. E eles já estavam dispostos a fazer a vontade de Cristo. Eles queriam comunhão, união com Cristo. E o que Jesus falasse a eles, eles fariam. Com muita fé e obediência. O Evangelho. Eles, amados, se nós queremos essa cura, se nós queremos esse relacionamento íntimo, né, essa conexão com Cristo, se nós temos essa conexão, automaticamente o desejo de conhecer o Evangelho e cumprir a palavra do Evangelho, conhecer a mensagem do serviço divino e cumprir a mensagem do serviço divino, já está em nossos corações. Porque isso é união, isso é comunhão, isso é conexão, amados. E o apóstolo maior nos faz uma pergunta, né? Em que nível está o nosso relacionamento, em que nível está a nossa conexão com Cristo, com a obra de Deus, né? Então, aqueles que iam sendo curados, eles já não estavam mais distantes e nem se sentiam sozinhos ou solitários ou sem salvação ou abandonados por Deus, não. Nossa, ali para eles, tocar a orla da veste de Cristo era tudo, amados, era a salvação completa, era tudo, né? O pecado, eles sentiam que ali também todo o pecado era perdoado. Eles relacionavam as enfermidades com o pecado. Então eles sabiam que todo o pecado era perdoado, né? E eles sabiam que podiam sempre contar com a ajuda de Cristo, não só naquele momento, mas sempre. Sempre, para toda a eternidade, né? Porque Cristo é eterno, amados. E eles sabiam também que ao tocarem a orla da veste de Cristo, eles já estavam inclusos no reino de Deus. Eles não eram mais forasteiros, eles eram cidadãos inclusos no reino de Deus. Eles tinham ali a inclusão em todas as bênçãos, na vida eterna e nas promessas de Deus. Então, amados, nós temos que ter esse reconhecimento. E vamos fazer isso. Vamos carregar os enfermos no próximo domingo, né? Daqui e do além. Vamos rogar a Deus, vamos fazer de tudo para que eles possam ser curados também e possam ser inclusos, né, no reino de Deus, nas promessas. A cura de Cristo, amados, ela não é uma cura só da enfermidade. A cura de Cristo é a salvação eterna. A cura de Cristo é a ressurreição e a vida. Num novo corpo, não nesse corpo mais, nesse corpo corruptível, num novo corpo. A cura de Cristo significa ter essa conexão, tocar a orla da veste de Cristo, significa fazer parte no tabernáculo de Deus com os homens, na nova criação, na nova Jerusalém. Estar junto com Deus e com Cristo e com todo o povo, por toda a eternidade. É muito grande isso, é muito grandioso. Que nós possamos refletir sobre tudo isso e orar bastante, amados. Orar bastante, porque
Deus é amor e Ele quer ajudar, Ele quer salvar, Ele quer que nós possamos buscar a Ele com amor, buscar a Cristo com amor, com fé, com humildade, com arrependimento. Amados, amém. Amém. Vamos nos unir na oração do Pai Nosso, amados, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai celestial, te agradecemos, Pai, por esta hora, por este serviço divino de palavra. Te rogamos desde já, Pai amado, pelos enfermos daqui e principalmente do outro lado, na eternidade. Não sabemos, Pai, o Senhor somente o sabe, até que ponto, até onde tudo isto é possível e vai acontecer. Mas, Pai, nós apelamos e rogamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós rogamos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sê misericordioso, Pai, com todos que partiram para lá. Que eles possam estar dispostos a virem, aceitar o convite e tocar a orla da veste do Teu Filho no próximo domingo. E te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa-nos nesta semana, nesse domingo, e te rogamos tudo isto em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Amém. Vamos ouvir o coro. Todos vós cansados
Muito obrigado, irmãos do coro, muito obrigado, amadas irmãs. Amados irmãos, um abençoado domingo a todos e até sempre. Até o próximo encontro, até o próximo serviço divino do domingo que vem.